tudo bem? Eu sou a professora Maria Isabel e dou aula na disciplina de Ciências Naturais. Hoje o nosso tema é cadeia alimentar, que também pode ser chamada de cadeia trófica. E o que vem a ser cadeia alimentar? É quando um organismo depende de outro organismo para sobreviver. Assim, ao nos alimentarmos, nós adquirimos energia para fazer todas as nossas atividades diárias. Na natureza, a cadeia alimentar acontece de duas formas. Uma, o ser vivo pode ser o seu próprio produtor de alimentos, ou seja, ele produz o seu próprio alimento, a sua própria energia, como por exemplo as plantas, que são chamadas de produtores. E também existem outros seres vivos, que são os consumidores, que são aqueles que dependem de outro ser vivo para sobreviver, se alimenta de outro ser vivo. E também nós temos no final da nossa cadeia alimentar os decompositores, que vão fazer a limpeza daquele ambiente. Isso e muito mais nós vamos aprender na aula de hoje. Fica ligado! Na aula de hoje, nós vamos aprender como é importante a função do sol na cadeia alimentar e que a cadeia alimentar é uma transferência de energia que acontece de um organismo para o outro, quando um organismo se alimenta do outro. Confira comigo aqui. A importância do sol, principalmente como fonte de energia, é que as plantas, como produtoras, produzem o seu próprio alimento e precisam da luz solar para isso. E também os consumidores, que são aqueles seres vivos que se alimentam ou de plantas ou de outros animais. E também temos os decompositores, que são os seres vivos que se alimentam daquela matéria orgânica morta, aquelas que está se decompondo no solo. A cadeia alimentar ela é uma transferência de energia, é um ciclo de energia, onde começamos com os produtores, e quando um outro ser vivo se alimenta dos produtores, parte dessa energia transfere para aquele consumidor e vai transferindo à medida que um ser vivo se alimenta do outro, pois existe essa necessidade de alimentação entre os seres vivos, pois é dessa forma que conseguimos a energia para estar fazendo as atividades diárias. Assim é com a gente, seres humanos, e assim é também com os animais que estão na natureza. E esse ciclo vai se seguindo à medida que a cadeia alimentar vai acontecendo. E chega lá no final os decompositores, que vão terminar com a cadeia alimentar, mas não fica só por aí, porque é um ciclo. Os decompositores vão digerir aquela matéria orgânica, vão ficar no solo, e aquela matéria orgânica morta vai também servir de alimento, de uma certa forma, para os novos produtores que vão nascer no solo. Acompanhe comigo a imagem. Aqui nós temos um exemplo simples de cadeia alimentar. Começamos com a plantinha, que produz o seu próprio alimento, produz a sua própria energia. O coelhinho se alimenta da planta, parte dessa energia passa para o coelhinho. Depois vem um consumidor carnívoro, que é a cobra, se alimenta daquele coelho, parte da energia vai para o coelho. E à medida que a energia vai passando, ela vai diminuindo. No final, temos o consumidor, que é o gavião. O ciclo da natureza acontece assim. A cadeia alimentar acontece com o produtor e termina com os decompositores, que estão no solo, para fazer a digestão da matéria orgânica morta. É por isso que tudo que apodrece, tudo que morre, de um tempo, ela some. Por quê? Porque é a ação dos decompositores, os micro-organismos, que estão ali fazendo a digestão daquela matéria. A maior parte da energia que entra em um ecossistema é proveniente da radiação solar. Os organismos produtores que realizam fotossíntese, ou seja, produzem o seu próprio alimento, absorvem energia solar e fixam-na em energia química. Quando os consumidores alimentam-se dos produtores, parte dessa energia segue para esses organismos, que, ao servirem de alimento para outros seres vivos, também lhes passam parte da energia. Esta, portanto,
flui em um sentido unidirecional, passando de um nível inferior para um nível superior. Ou seja, a plantinha produziu o seu alimento, produziu a sua energia, essa energia ela vai passar para os próximos consumidores da cadeia alimentar. A cada nível, no entanto, há uma perda de parte da energia. As plantas, por exemplo, transformam a energia solar em química, porém, utilizam parte dessa energia inicial para o seu processo de respiração, por exemplo. Portanto, parte apenas dela estará disponível para o nível seguinte, ou seja, para o consumidor que irá se alimentar daquela planta. Sendo esse um dos motivos pelos quais as cadeias alimentares não se alongam muito. Vamos conhecer agora os tipos de organismos que existem na natureza. Existem dois tipos, os autotróficos e os heterotróficos. Os autotróficos é como esse que aparece na imagem. São aqueles que produzem os seus próprios alimentos, como, por exemplo, as plantas, as algas e algumas bactérias ou micro-organismos. Já os organismos heterotróficos são aqueles que precisam se alimentar de outros seres vivos, sejam eles plantas ou animais. Temos aqui alguns exemplos, inclusive nós, seres humanos. Em uma cadeia alimentar, os organismos autotróficos geralmente são chamados de produtores. Já os organismos heterotróficos podem desempenhar papel de consumidores ou também de decompositores. Bom, como já sabemos, a maioria dos seres vivos precisa se alimentar para poder adquirir energia e está fazendo suas funções diárias, até mesmo como respirar. Agora, quando nós vemos os tipos de organismos, nós podemos entender que alguns organismos se alimentam de somente produtores. Esses organismos nós consideramos animais ou seres herbívoros, que são aqueles que se alimentam apenas de organismos produtores, como plantas e vegetais. Também temos os organismos carnívoros, que são aqueles que se alimentam de outros animais, como por exemplo o leão, o tubarão, a cobra. São organismos que precisam se alimentar de outros organismos como animais. E também temos os seres onívoros, que são aqueles que se alimentam dos dois tipos, tanto produtores como animais. E existem os detritívoros ou decompositores, que são organismos que se alimentam de matéria orgânica morta, matéria orgânica em decomposição. Eles fazem a limpeza do ambiente, né? Eles que fazem com que aquela matéria orgânica morta suma, entre aspas, no ambiente e fique ali decomposta no solo, que vai servir de nutriente para um próximo produtor, uma próxima plantinha que vai nascer ali naquele local, naquele solo. Acompanha comigo um videozinho que você vai entender melhor como funciona todos os elementos de uma cadeia alimentar, começando do sol, que é a fonte primária de energia de uma cadeia alimentar. Então, nós aqui estamos vendo a fonte primária de energia de uma cadeia alimentar, que é o sol. O sol transfere energia solar para as plantas, que nós sabemos que são produtores, que fazem fotossíntese e com a energia solar produz o seu próprio alimento. Essa energia, ao ser transferida para um outro consumidor, que no caso aqui é um herbívoro, ele vai se alimentar daquele produtor, daquela plantinha e vai adquirir um pouco daquela energia. E a cadeia alimentar, ela vai seguir, sendo que aquele herbívoro pode servir de alimento para um outro consumidor carnívoro e aquela energia também vai ser transferida. À medida que a energia vai sendo transferida, ela vai diminuindo, porque aquele ser vivo, em suas atividades do dia a dia, como respirar, andar, dormir, ele está gastando energia.
E aí a energia vai passando e aquele consumidor, que o último da cadeia alimentar, quando morre, ele vai virar matéria orgânica morta e vai entrar aí em ação os decompositores, que vão fazer aquela limpeza daquele ambiente, né? Vão decompor aquela matéria e aquela matéria vai voltar para o solo em forma de nutrientes. E assim, um próximo produtor que vai nascer pode aproveitar daqueles nutrientes que estão no solo e a energia volta de novo a circular na natureza em uma outra cadeia alimentar. Então, vimos que na cadeia alimentar, cada componente tem a sua parte de energia repassada para o próximo consumidor ou próximo nível trófico da cadeia alimentar, né? Quando isso acontece, significa que nós já vimos que a cadeia alimentar começa com os produtores, né, que fabricam o seu próprio alimento, a sua própria energia. Essa energia, ela é um pouco armazenada para que a planta possa respirar, usar essa energia para a sua sobrevivência, e parte dessa energia ela é repassada para os seus consumidores, que são os consumidores herbívoros, né, que vão se alimentar daquela plantinha. E essa energia vai sendo repassada a cada nível trófico da cadeia alimentar. E chega lá no final, o último consumidor, quando morre, ele vira matéria orgânica morta e então entra em ação os decompositores, que vão fazer a limpeza daquela matéria ali, vão decompor a matéria e essa matéria volta para o solo em forma de nutrientes. E esses nutrientes servirão para nutrir uma próxima plantinha, um próximo produtor que vai nascer ali naquele solo. E assim nós conseguimos ver que existe um ciclo de energia na natureza, né? Que é o ciclo que começa com os produtores, passa para os consumidores, passa pelos decompositores, volta para o solo e recomeça novamente com um novo produtor. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.